Imagina a surpresa que ele teve ao ver um menino exatamente como ele no hospital. Então ele perguntou ao garoto: "Ei, quem é a sua mãe?" E quando ele a viu, falou: "Mas quem é você?" "Enfermeira, por favor, alguém me ajude. Estou me vendo com 14 anos. Por favor, me ajude!" gritou Ricardo, chamando a atenção de todos naquele hospital. Quando uma enfermeira chegou, ela disse que ele não estava ficando louco, nem sofreu nenhum golpe na cabeça. Realmente havia um garoto parecido com ele naquele hospital. Rony era um menino que estava visitando sua mãe que estava doente. "Com licença, sua mãe. Você poderia me apresentar a sua mãe?" disse Ricardo ao garotinho que tinha uma estranha semelhança com ele. Quando ele entrou no quarto e viu a mãe do menino, Ricardo começou a chorar como um garotinho e pegou a mão daquela pessoa, se jogando no chão completamente triste. Ricardo nasceu em uma família muito tradicional. Sua mãe, embora tivesse os bolsos cheios de dinheiro, não passou a vida gastando e desperdiçando. Em vez disso, ela fez caridade em hospitais e ajudou as pessoas mais necessitadas. Ela era um anjo de carne e osso para as pessoas mais indefesas da rua. Esse exemplo deu a seu filho Ricardo um coração grande e nobre, mas, acima de tudo, muita empatia pelo próximo. Por outro lado, seu pai era um empresário influente. Ele viajava com frequência para muitos lugares diferentes em seu país. Assim, a família mudava-se para outras cidades constantemente, porque a empresa do seu pai, uma companhia de internet via satélite, os obrigava a fazer isso. Um certo dia, Ricardo voltou para casa depois de jogar futebol com seus novos amigos, quando encontrou muito silêncio e perplexidade em sua casa. Ele viu as empregadas chorando e não sabia o porquê. Ricardo correu para o quarto de sua mãe, mas seu pai o impediu de entrar. Ricardo notou lágrimas em seus olhos enquanto ele implorou para ver sua mãe, mas seu pai nunca o deixou entrar. Eles sabiam quão doente ela estava, mas não sabiam que ela iria embora tão cedo e o que os deixaria assim. Ricardo chorou por não ter se despedido da mãe e acompanhado em seus últimos momentos. Mas foi assim que tudo aconteceu. Anos depois, Ricardo se tornou homem e seu pai, para esquecer aquele trágico acontecimento, continuou trabalhando duro em sua empresa. Isso o fazia viajar muito e, portanto, ele mal via o filho. Ainda assim, o amor e a conexão entre os dois permaneceu presente. Aos domingos, sempre jantavam juntos. Ricardo havia dito ao pai para parar de trabalhar, porque sua velhice já era muito perceptível e ele merecia um pouco de descanso. Mas por alguma estranha razão, seu pai ainda viajava com muita frequência para uma cidade perto de lá. Era como se ele preferisse morar lá do que em sua própria casa. E isso era extremamente raro para alguém tão local quanto ele. Um dia, a sombra da morte conseguiu alcançar o pai de Ricardo, que confessou uma terrível verdade enquanto ele estava deitado na cama. Segurando a mão do filho, ele revelou uma terrível verdade que deixou o coração de Ricardo em pedaços. Ele lhe deu um envelope com muitas fotos de uma mulher misteriosa que Ricardo deveria procurar. No dia em que ele a encontrasse, os bens seriam distribuídos e somente neste dia, a parte de Ricardo na herança seria entregue a ele. Então, nesse meio tempo, ele teria que aprender a viver sem dinheiro. Ricardo olhava as fotos daquela mulher, o rosto dela já estava marcado em sua mente de uma forma incrível. Ele podia vê-la a quilômetros de distância e, sem dúvidas, poderia reconhecê-la. Ricardo pensava nessa mulher todos os dias. Perguntava-se quem ela era e por que era essencial encontrá-la para receber sua parte da herança. Tampouco entendia por que seu pai havia colocado essa condição em seu testamento antes de morrer, já que ele, como único parente, teria que ser o dono de tudo. Com todas essas perguntas, Ricardo procurou incansavelmente. Alguns anos se passaram e suas economias já estavam entrando no vermelho. Ele não tinha mais nada para sobreviver, e as cidades onde ele teve que procurar estavam se esgotando. Então, ele decidiu ir para a cidade onde seu pai visitava, e sua intenção era ficar uma semana inteira lá. Mas assim que chegou, a atitude daquela cidade fez sua respiração ficar agitada, pois não chegava oxigênio suficiente aos seus pulmões. Desacostumado, ele começou a passar mal e a respirar com dificuldades, e em seguida, ele se dirigiu às pressas para o hospital mais próximo. Quando chegou, estava tonto e cambaleando pelo corredor, quando viu um menino idêntico a ele. Eles eram como duas ervilhas de uma mesma vagem. De repente, ele se lembrou de todas aquelas fotos que tinha visto quando seu pai lhe entregou o envelope.
Mas logo depois pensou que era sua imaginação e que poderia estar ficando louco ou sendo afetado pela altitude. Ele começou a gritar desesperadamente por socorro. Enfermeira! Enfermeira! Alguém chame uma enfermeira, por favor! Ele gritou enquanto o menino estava ali, se escondendo em uma parede, com medo dos gritos provocados por Ricardo. Assim que uma enfermeira veio vê-lo, ela disse algo que chocou o pobre Ricardo. Esse é um menino que você diz igual a você que veio visitar sua mãe que está doente. Ela precisa de uma cirurgia urgente no coração, mas infelizmente eles não têm recursos para serem transferidos para uma clínica particular ou ir para a capital, onde ele tem os melhores recursos. Ao ver o menino novamente, o coração de Ricardo batia acelerado por causa da notável semelhança física entre eles. Ricardo se concentrou, foi até um garoto e o chamou para lhe perguntar algo. Ei, desculpe-me pelo susto. Você poderia me levar para ver sua mãe? Perguntou Ricardo. Aquele menino acenou com a cabeça e o levou para ver sua mamãe, que ainda estava com dor, e ficou muito surpresa ao ver Ricardo. Quando ele a viu, ele começou a chorar. Inconsolável, Ricardo pegou a mão dela e contou todas as dificuldades que ele teve que passar quando se viu sem um centavo. Ele tinha que comer qualquer coisa que encontrasse para sobreviver, e ele não entendia o porquê. Mas agora eu entendo o motivo. Você tem meu mesmo sobrenome, e eu tenho apenas 4 anos a mais que você. Essa é a época exata em que meu pai começou a viajar após a morte da minha amada mãe. Além disso, meu pai me deu muitas fotos suas. Você é minha irmã, certo? Aquela mulher não conseguia falar de tanta dor, mas simplesmente abriu os braços e pediu um abraço. E assim aqueles irmãos se abraçaram pela primeira vez. Em seguida, Ricardo chamou seu advogado para pedir que ele viesse até o hospital para que ambos pudessem receber metade da herança e assim conseguir salvar a sua irmã. E assim aconteceu. Ricardo encontrou uma irmã e um sobrinho, que era idêntico a ele, seu pai e seu avô. Depois que sua irmã se recuperou, ele deu a ela um envelope. Seu pai havia lhe pedido para ele fazer isso assim que a encontrasse. A verdade era que seu pai nunca poderia lhe contar a verdade sobre a outra família, porque ele não queria partir seu coração. Mas ele disse que eles vieram no momento exato da dor em seu coração que ele sentia pela morte da sua primeira esposa. Ricardo não se importou com isso, já que havia recebido o nobre coração de sua mãe. Quanto à herança, do qual ele tinha todo o direito, ele permitiu que ela fosse dividida integralmente com a irmã. E com o passar do tempo, os dois vieram se consolidar como uma forte equipe de negócios. Sua irmã também passou por necessidades significativas e, a partir daquele momento, ela nunca mais as teve. E seu sobrinho frequentou as melhores escolas e nunca mais teve que mendigar um pedaço de pão. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou dessa história? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum conteúdo. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.